dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. O meu, o nosso, o seu, né, Su? Isso, sejam muito bem-vindos, né, Rony? Um episódio já, como você comentou, muito desejado por nós, desde antes do início do VimoCast, né? Exatamente. Uma pessoa aí de referência pra gente, em vários sentidos, não só na parte médica, não é? Com certeza, uma pessoa referência pra gente de valores, né, de conceitos de vida. É interessante que sempre quando a gente se encontra com essa pessoa, é como se conecta demais, né? Impressionante, né? Mas vamos falar quem é? Quem Vamos que é, falar, Su? né? Quem que é, Su, que tá com a gente hoje aí? É o nosso incrível João Paulo. É radiologista intervencionista formado pelo ICESP e radiologista do Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília. Seja muito bem-vindo, João Muito Paulo. bem-vindo, João. Obrigado, Suelen. Obrigado. Minha mãe deve estar feliz, tá? Quando ela estiver ouvindo agora essa introdução que vocês fizeram. Licença, qual o nome Ela dela? vai ficar feliz. Rosane. Dona Rosane, Boa. um grande abraço, viu? Muito obrigada. Forte aí, abraço, pelo Dona filho, Rosane. um grande colega. Não, é sério, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Eu sou fã do cuidados paliativos, vocês sabem disso, a gente já conversou muito sobre isso. Eu sou radiologista intervencionista, e a minha especialidade ela é uma especialidade minimamente invasiva, né? E cuidados paliativos eu acho que tem tudo a ver com essa mínima invasividade, né? E a máxima eficiência, que eu acho que é o que a gente quer entregar para os pacientes, né? Então, só Legal. fazendo essa introdução aqui e falando que eu sou fã do trabalho de vocês e adoro trabalhar com cuidados paliativos. Não, João, muito bom você já abrindo assim, né? Porque algumas pessoas talvez vejam o episódio, nossa, radioterapia, como que pode ser, né? Engraçado, Assim, né? radiointervenção, como que é essa liga com cuidado paliativo, mas você exemplificou muito bem, né? A gente faz algumas intervenções ali muito interessantes para alguns casos que tem, a gente vai abordar um pouquinho mais, mas como que tem benefício assim para os nossos pacientes. E aí a gente gosta de começar aqui, João, você já falou da sua mãe aí, acredito que é importante, né? A gente gosta de falando assim um pouquinho da biografia. Quem que é? A Su falou o seu currículo técnico, assim, mas quem que é o João Paulo? Conta um pouquinho pra gente aí. O João Paulo Pessoas? Pode falar um pouquinho, João Paulo Pessoa. O doutor João Paulo. né? Não, isso. Não, pois é, eu nasci no interior de São Paulo, né, numa cidade que chama Araras, mas eu só nasci lá, a família da minha mãe é de lá, né, e tive uma passagem pequena em São Paulo, onde meus pais se conheceram, e eu passei a minha infância toda em Sacramento, Minas Gerais, que é uma cidade muito pequenininha, né, uma cidade que na época tinha 20 mil habitantes, fica perto de Uberaba, ali no Triângulo Mineiro, né, eu tenho um carinho muito especial ali pelaquela região. Sacramento foi uma cidade muito interessante porque é onde a gente, quando criança, vai despertando curiosidades, né? E por ser uma cidade pequena, a gente acaba tendo contato com vários perfis de pessoas naqueles 20 mil habitantes, né? Então, algumas doenças eu já via ali no meio daquelas pessoas, né? A senhora que tinha o papo grande, né? Que era o bócio multinodular, ou aquele indivíduo que caía na rua, que tinha epilepsia, o indivíduo que tinha autismo, que as pessoas naquela época falavam doidinho, não sei o que, né? Tinha aquela coisa... né? Ou seja, coisas de cidade do interior, né? Onde a falta, às vezes, de conhecimento e um entendimento, às vezes, de algumas situações, né? Levavam a estigmatização de algumas características, mas que para uma pessoa que é curiosa, né? No caso, eu sempre fui muito curioso, né? Ali foi onde eu tive primeiro contato com algumas doenças e alguma visão sobre a sociedade, tudo. E ali é onde eu tive já a vontade de ser médico, né? Inspirado em alguns médicos ali da cidade, o Dr. Adilson, que me fez o diagnóstico de uma apendicite numa madrugada lá na minha casa. Tem alguém na sua família? Não, na minha família não tem nenhum médico. E o Dr. Milton lá, que me operou na época, eu lembro direitinho. Legal. Quando ele foi tirar o dreno lá, e perguntando se eu tava batuta antes de tirar o dreno. Olha, e tal. Você uma lembra? Santa Casa de Sacramento, ou seja, fui criado numa cidade pequena, né, Sacramento. Eu tive a oportunidade de estudar o colegial em Uberaba, né, onde eu me preparei para o vestibular, acabei conseguindo passar na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foi muito bacana ter ido para Ribeirão Preto, fazer faculdade numa
instituição de referência e tudo. E aí depois tem uma parte legal, assim, aí já misturando um pouco da vida pessoal com a vida profissional, né? Que eu cheguei no final da faculdade um pouco assim, eu não sei se eu estava um pouco deprimido na época, talvez sim, tudo, mas assim, tinha uma vontade de um distanciamento, sabe, de paciente, ou de coisas complexas e tudo. Não sei porquê, né? E aí eu era um cara que gostava muito de tecnologia e tudo, eu acabei optando por fazer radiologia, mas também sim com aquela vontade de dar uma distanciada de contato com o paciente, sabe? É engraçado isso, né? E não é que no final da radiologia tava faltando uma coisa para mim, sim, tinha alguma coisa faltando, e o que era? Era o contato com o paciente. Olha só. E aí eu tive que resgatar isso porque eu sentia que eu precisava me sentir mais útil dentro da medicina, e eu acabei encontrando isso na radiologia intervencionista, que é essa especialidade que utiliza o conhecimento das imagens, né, para poder fazer alguns procedimentos médicos minimamente invasivos e para ajudar os pacientes em algumas situações. E aí foi onde eu acabei me encontrando assim profissionalmente, né? E acabou que, assim, depois dessa história que vocês já conhecem aí, de estar trabalhando principalmente com paciente oncológico, nesse ambiente de alta complexidade, mas, assim, com a certeza de que a gente está conseguindo ajudar aí os pacientes de alguma maneira, né? Porque esse é o foco, né? Nossa, que interessante, né? Isso, assim, a gente sempre fala, né, de algumas especialidades que têm menos contato com o paciente, né? Rádio, patologia, nesse sentido. E que às vezes é realmente do colega que está cansado por alguns motivos. Mas como que você conseguiu, olhando assim para trás, né, fazer esse ensejo ali, né? Talvez de uma longa faculdade cansativa, de várias questões, que te afastou, mas que não era o que te representava. Depois de 2, 3 anos de residência mesmo, em radiologia ali, você percebeu que estava faltando algo de contato, né? E foi atrás. Que interessante. Porque depois que ficou claro para mim que a missão, assim, a missão médica era assim, eu tenho que ajudar, entendeu? Eu tenho que sentir que eu sou útil, né? E não que o radiologista não é útil, né? Mas às vezes no meu entendimento, na minha necessidade, eu precisava sentir que a minha mão estava ajudando, ou que eu estava, sabe, fazendo alguma coisa a mais ali para poder ajudar. E aí, assim, foi onde as coisas foram se encontrando, assim. Né? Nossa, muito legal. E quando você traz também esse interesse com a tecnologia, nos cuidados paliativos a gente utiliza muito uma expressão, né, que a gente utiliza a tecnologia leve, né, que é em relação a habilidades de comunicação, habilidades de soft skills para cuidar melhor das pessoas, né? E como que você consegue integrar para você, né, essa questão é uma especialidade que para quem olha de fora acha que é distante do paciente ou que vai lá e faz o procedimento, mas a gente até vai explicar um pouquinho, né, de quem é o João Paulo. O João Paulo, ele é aquele médico que ele encaminha os pacientes para a gente cuidado paliativo, né? Os pacientes que têm necessidade de cuidado paliativo, às vezes eles vão no nosso consultório porque ele encaminhou e muitos deles falam assim, não, doutor João Paulo já explicou pra gente o que é cuidado paliativo, qual seria a importância que a gente poderia procurar por vocês para auxiliar no cuidado. Então isso é muito interessante. E aí teve um paciente, acho que eu nunca te comentei isso, que eu perguntei assim, como é que foi que ele conversou com você? Foi num consultório? Ele não. Enquanto ele estava fazendo a paracentese, ele olhou pra mim e aí ele, nossa, tô sentindo que não tá fácil pra você. E aí ele foi perguntando como eu estava e daí veio a sugestão dele de acompanhar com a equipe de cuidado paliativo. E eu vi aquela cena, assim, né? Porque você é uma pessoa realmente que conecta muito, né? E até você trouxe pelo seu interesse por pessoas, né? Então aquilo ali me trouxe... Mas eu queria, assim, como que é pra você, dentro de você, essa questão da tecnologia e, né, de uma especialidade que é uma especialidade, né? Que, assim, a base dela é a questão da tecnologia, do procedimento, sim, da intervenção, mas tem toda uma questão do interesse pelas pessoas, como as pessoas são. Como é que é isso para você? Então, Suelen, eu acho que isso tem muito a ver comigo mesmo, sabe? Assim, com a minha busca, sabe? Porque eu acho que se a gente for olhar todas as especialidades médicas, né, a gente tem um trabalho técnico que é obrigação nossa fazer direito. Né? Assim, isso é obrigação. É o básico. Agora é o básico,
Na minha área, né, essa parte técnica é uma parte técnica muito refinada, assim, porque o que a gente faz são procedimentos de precisão, são coisas muito delicadas, a gente tem que acertar a agulha no ponto certinho, específico, tem que ter conhecimento de anatomia radiológica. Então, assim, a parte técnica é uma parte assim, extremamente importante para a eficiência do que a gente se propõe a entregar do ponto de vista técnico, né? Mas a partir do momento que eu tenho o meu tempo ali com um indivíduo, que às vezes o tempo dele é mais curto do que o meu, ou seja, é muito mais precioso aquele tempo para ele, né, do que para mim, né? Eu acho que não custa nada a gente aproveitar esse tempo para tentar entender se há alguma outra maneira que a gente consegue ajudar essa pessoa, né? E às vezes a gente vê que são pequenas coisas que podem ajudar. Às vezes um toque pode fazer a diferença para uma pessoa que está, às vezes, com um sentimento de solidão ou de desespero e tal. Às vezes você conversar assuntos que interessam essa pessoa, né? Ou seja, a gente gastar um tempo de qualidade ali com um indivíduo que infelizmente a gente sabe que muitos desses pacientes têm um curso irreversível da progressão da doença ou do desfecho que vai ser o óbito, né? Às vezes é o óbito em alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? E a gente entregar um pouquinho, um momento que faça essa pessoa se sentir importante e ela, às vezes, preencher alguma necessidade além do que a gente se propõe fazer tecnicamente, né? Eu acho que a gente está ajudando esse paciente a gastar esse tempo que resta dele, né, aqui. Então, hoje é como eu enxergo as coisas, sabe? Como eu procuro cuidar dos pacientes e assim, não me arrependo e eu acho que o caminho tem que ser esse, e a gente tem que falar mais sobre isso, porque as necessidades, né, das pessoas, elas são muito além de melhorar um pouquinho uma dor física ou esvaziar uma barriga que está cheia ou tirar um amarelão do corpo que está acontecendo. Tem outras coisas, né, que precisam, que podem ser melhoradas, né? Então, eu acho que, assim, eu ao longo do tempo eu fui entendendo um pouco isso. Tem uma passagem no meu entendimento disso daí que foi muito interessante, que foi em 2013. Eu estava em São Paulo, estava durante a minha formação da radiologia intervencionista, e aí eu vi que ia ter um TED Talk lá na Faculdade de Medicina da USP, e tinha um tema lá que era a morte, um dia que vale a pena ser vivido, não sei o que e tal. A doutora Ana Cláudia Quintana e tal, né? Eu vi aquilo, eu falei, nossa, interessante isso aqui, né? Deixa eu ver. Aí eu pedi pro meu chefe lá de São Paulo, o Dr. Menezes, né? Que é um cara super humano também, um cara muito legal, para eu poder participar desse TED Talk. E aí eu tive a oportunidade de estar lá naquela palestra dela. Que eu tava vendo, cara, um negócio que foi quase 4 milhões de pessoas já viram esse... Passamos de 6 milhões de pessoas tendo assistido esse TED Talk, é um TED Talk assim, muito marcante. Então, o cuidado paliativo antes e o cuidado paliativo depois, né, desse TED Talk, que é muito importante assim, pra gente. E aquilo pra mim foi, cara, eu fiquei assim vidrado lá ouvindo aquilo. E aí começou porque a gente, eu naquela época, um médico jovem que tava, né, assim, em formação e tudo, ouvir, né, de alguém que já estava em outro patamar de entendimento, conhecimento e sobre cuidados paliativos, né, para mim ouvir, né, e ouvir ela falando que, assim, foi uma coisa que me tocou bastante, né, e me fez entender um pouquinho também, assim, dessa outra parte aí da nossa missão como médico, né, que é, enfim, tentar ajudar de outras maneiras os pacientes, não só com a parte técnica nossa, que é a nossa obrigação. Caraca, João, te ouvindo, primeiramente, né, para quem não ouviu ainda esse TED, a gente vai deixar aqui na descrição, né, é necessário ouvir. Um agradecimento né? à doutora Ana Cláudia, eu acho que o seu depoimento fala muito nesse sentido, a gente depois dá um jeito de compartilhar com ela lá, porque é interessante, né, porque você estava falando, o João, assim, ele tem um apelo muito grande por tecnologia, né? Então, essa é uma referência pra gente, né? Em questão de tecnológica. E aí a gente tava falando um pouquinho, né? De como que é essas questões da rede, colocar e tudo mais. E o quanto que às vezes o compartilhamento de informação ali foi presencial até, né? Mas depois foi
viralizado, realmente. O quanto que impacta a formação de diversos profissionais, né? A gente tá falando de quase 12 anos atrás, o quanto que isso... Você trouxe isso como um momento marcante para sua jornada, dentro da sua formação, que te impacta em como você lida com os pacientes, chegando a... Como você lida muito com o paciente oncológico, chegando a ter conversas profundas com o paciente durante o procedimento, porque às vezes ele tá super tenso ali, né? Porque quando você encaminha um paciente para radiointervenção, apesar de ser todas essas questões, ele fica muito tenso em geral, né? Então, assim, é uma forma que, como isso impacta, além dessa parte técnica extremamente assertiva que você faz, a sua comunicação. Cara, que coisa incrível, né? E você tá presente ali, ouvindo você, é quase como se você tivesse agora sendo autorizado para você fazer isso também, né? E eu te ouvindo, lembra desse paciente que eu comentei? Depois que ele saiu do consultório, eu fiquei impactada. Eu falei, nossa, olha só que interessante, que legal, né? Que bom que a gente tem o João Paulo. Mas depois eu parei e pensei, mas por que não? Porque ele não deveria fazer isso, né? Aonde foi que a gente achou que a medicina, por exemplo, se é o médico, radiologista, intervencionista, então você vai lá e faz o procedimento, né? Exatamente. Como assim, né? É também a sua função, tal como a nossa. E claro que há alguns cenários mais complexos, uma equipe especializada, né? Mas assim, né? Acho que reforçando, né? Um pouco para a audiência. Não é por acaso que o João Paulo está aqui, um radiologista intervencionista. É para você, radiologista intervencionista, radiologista de qualquer área, se sentir autorizado, convidado e assim, e quase assim, a gente chamando a responsabilidade de todo mundo, de cuidar do paciente para além do seu procedimento, da sua intervenção ou da sua especialidade especificamente, né? Eu acho assim, só tomando a palavra nesse sentido, que a importância do papel, até do Mimocast, nessa temporada que a gente está fazendo mais estendida, de trazer vários colegas, não especialistas em cuidado paliativo, mas que lidam com o sofrimento de diversas áreas. Que é isso que eu comentei, né? O colega tá vendo, nossa, intervenção, exatamente nessa finésia de como que é importante nessa jornada no paciente oncológico ou de qualquer outro paciente, seja um patologista, seja qualquer área, como que tem esse olhar mais humano, esse resgate do que realmente é a medicina nesse sentido, né? É um ponto muito significativo. Você sabe que foi interessante você falar dos patologistas, porque eu participo de procedimentos de diagnóstico, né? As biópsias, né? Sim. E uma coisa que eu tenho feito bastante é ter um médico patologista em sala ajudando a gente a ver se esse material que a gente está coletando está suficiente, está bom para análise, para evitar do paciente ter que repetir o procedimento, né? E em alguns momentos, né, o paciente que já está um pouco mais conectado comigo e tal, eu acabo o procedimento, ele fala, e aí, doutor, o que você me diz aí e tal, né? E eu já estou super acostumado a dar algumas notícias ruins ou ter que falar algumas coisas, né? Para mim hoje já isso não é um problema, né? Mas eu de vez em quando eu tenho desafiado os patologistas, né? Aí o patologista está do lado lá, né? O colega patologista, aí eu falo, aí ó, você vai falar com esse cara aqui agora, né? Porque eu acho que a gente não pode criar barreiras de comunicação para poder transmitir algumas mensagens. Eu acho que a gente tem que aprender como transmitir as mensagens. Exato. Né? Mas ter que falar algumas coisas, a gente precisa falar. Não tem como fugir de alguns assuntos ou de algumas coisas difíceis, né? Mas como que a gente vai falar, né? Com qual que é a delicadeza que você vai ter que cuidar de um assunto, né? O cuidado do paciente que após uma notícia ruim ele pode ter aflorar algum sentimento e tudo, e você tá por perto e tal, né? Então, mas e os patologistas têm aproveitado e respondido e falado com os pacientes também. E eles estão saindo bastante da zona de conforto. Eles estão saindo da zona de conforto deles nessas abordagens, mas isso feito com muito cuidado e tudo pra gente também não colocar ninguém em situações ruins também. Mas ó, eu não ia dar, mas não vou conseguir me segurar, né? A gente vai ter também um patologista aqui, né? Assim, né? Não vou dar o spoiler do nome, mas ele compartilha um caso de uma reunião, né? De uma paciente, acho que era menos de 30 anos, eu não sei o diagnóstico especificamente, eu acho que algum câncer de útero, alguma coisa, e chamaram ele para dar a opinião, né, das células, da questão da biópsia dele, né, que estava relacionada à especialidade. Mas antes de chamá-lo,
todo mundo havia comentado das questões que norteavam a paciente, sabe? As questões estruturais, parece que é uma paciente que não tinha muitas condições, um filho pequeno. E aí ele fez o comentário, e aí ele perguntou para o oncologista, e qual o tratamento? E a equipe de cuidado paliativo? Vocês vão chamar? E aí, pela fala dele, mas não, cuidado paliativo, como assim? A gente vai fazer um tratamento? Ele, não tô falando disso. Eu falei da minha parte da biópsia, eu concordo, sim, do paciente fazer o tratamento que você considera adequado, mas olha só o tanto de sofrimento que está relacionado e ninguém vai falar sobre isso. Olha que interessante isso, gente. O patologista. E também, por outro lado, por que não? Por que não seria o patologista também para nomear essas questões, né? Então, acho que é tão interessante nesse resgate e assim, a gente está num grande momento político, né, filosófico, né, dos cuidados paliativos, né? E meu receio é disso ficar cada vez mais somente para um grupo de especialistas em cuidado paliativo e as pessoas se desautorizarem, se desresponsabilizarem. A gente já teve casos assim de chamar a equipe de cuidado paliativo, vai lá avisar que o paciente faleceu. A gente sem nenhum tipo de vínculo com o paciente, sendo que o médico tinha vínculo, acompanhou esse paciente durante a trajetória dele de doença. E aí a gente compreendeu qual foi a nossa conduta? De estar junto desse médico, de compreender o que acontecia dentro dele, que ele sentiu que aquele momento tão importante da história, da vida daquela pessoa, ele não poderia fazer. De passar aquela má notícia, de fazer aquele acolhimento, né? E diz da questão dele. Ele era uma pessoa tão sensível que chamou a nossa equipe, porque ele falou, porque vocês sabem lidar com o sofrimento. A gente trouxe, nós sabemos, nós estamos aqui para você também saber lidar, né? Então, quanto que isso é muito importante. E aí, assim, é até legal, né? Você trazer essa temática, né? Porque a gente sente muito que o falar sobre cuidado paliativo é um resgate do que é a essência da medicina. Então, por exemplo, você trabalha com uma especialidade altamente tecnológica, a gente teve a oportunidade de conversar sobre outras tecnologias que estão chegando na medicina de inteligência artificial, assim, de um camburão, e na sua área eu acho que é ainda maior de uma forma, mas que é importante também essa integração de base de comunicação, de toque, de conversa, que é uma essência, assim. Mas eu queria lhe perguntar, no sentido assim, como que você tem visto a sua percepção assim, dessa parte, dessa integração da tecnologia, principalmente até da inteligência artificial, com a medicina e principalmente dentro da sua área nesse sentido? Como que tem sido para você isso? Não, eu acho que a gente tá vivendo uma transformação enorme, não só na medicina, mas em todos os campos da sociedade, com a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, eu vejo que ela é um ganho. Eu não consigo imaginar que a inteligência artificial é um retrocesso, algo ruim, né? Algumas pessoas no meio de quarta revolução, né? Industrial, né? É um ganho porque, assim, basicamente o que está acontecendo e o que vai acontecer a gente vai ser mais eficiente e mais assertivo com a inteligência artificial. Isso é um fato, não tem como negar isso, né? A gente vai ser mais rápido, a gente vai ser mais eficiente e assim, hoje, se a gente for olhar a área médica, né, o que a gente cria de dados é um negócio absurdo, né? Ou seja, o paciente está monitorizado, frequência cardíaca, pressão, saturação, exames laboratoriais, uma série de informações, isso agora com os dispositivos que eles podem utilizar em casa, ou seja, é muita informação, então não adianta nem você querer dominar essa quantidade de informação que está sendo produzida, né? E você precisa de uma inteligência artificial para metabolizar essas informações e fazer os alertas e gerar insights, fazer sugestões e etc, né? Sem contar o custo da saúde, que a gente vê que hoje é um grande problema, e a inteligência artificial ela tem um potencial de melhorar um pouco aí essa questão dos custos, porque a gente vai ser mais eficiente, né? Quando a gente é mais eficiente, né? Por exemplo, no cuidados paliativos, a gente acabou de falar de tempo, né? Se a gente conseguir, através de alguns mecanismos de tecnologia, de inteligência artificial, deixar a jornada desse paciente, ele esperando menos tempo, ele sendo mais eficiente, ela sendo mais eficiente nos passos que ela precisa dar, esse paciente está aproveitando melhor esse tempo que ele tem, que é um tempo precioso para esse indivíduo, né? Então, eu vejo a inteligência artificial como um ganho. Agora, assim como tudo, a gente vai ter que aprender a utilizar ela
E nós vamos ser nós que vamos ser os diretores aí dela, né? Ou seja, a gente precisa entender que caminho, para onde que a gente quer ir para poder utilizar a inteligência artificial para levar a gente para esses lugares. Eu posso contar um negócio de inteligência artificial que eu fiz com alguns pacientes e que foi legal, assim? Com certeza. Compartilha com a gente, vai lá. Foi coisa de pacientes de cuidados paliativos também. Legal. Tá? Não sei se vocês já viram, tem inteligência artificial hoje que cria música. Vocês já viram isso ou não? Já? Eu vi, eu acho que eu acessei uma que você me mandou até. Eu vi. Foi por você, não sei se você postou, achei sensacional. De fazer então, eu fiz isso com 2 pacientes, né? E aí, assim, hoje, se você pegar a história do paciente, algumas características, algumas situações específicas, né, que vão remeter a essa pessoa ou a situação que ela está vivendo e colocar isso numa plataformazinha, a gente pode gerar uma música que tem um impacto nesse paciente, né? Então, pode parecer algo meio estranho assim, mas a música é uma... Você vai compor alguma música para a pessoa utilizando a inteligência artificial. Exatamente. Diante da história dela. Eu fiz, por exemplo, para um paciente que... Esse foi um paciente, na verdade, não foi de cuidados paliativos, mas que ele teve uma superação, né? Eu fiz, acho que 30 e tantas paracenteses nele, ele fez um transplante de fígado, e hoje ele é um cara até amigo meu. Que legal! Ele comprou o meu carro, quando ele acordou na UTI lá, eu trocando ideia com ele, doutor, você precisa de um carro, não vou te ajudar e tal, não sei o que. O cara tava na UTI e comprou um carro para mim. Né? Que legal. E aí, assim, vendo, né, a história dele e tal, eu fiz uma música, né, com inteligência artificial, mandei para ele. Nossa, esse cara ficou, assim, realmente tocou ele. Porque a música, você vê assim, olha que interessante, né? A inteligência artificial parece algo de tecnologia que vai distanciar a gente, né, de emoção, do calor humano, etc, né? Mas, por exemplo, eu nunca vou pegar um violão, ir num palco e compor e tocar uma música para a pessoa, mas eu posso fazer algo parecido. E dessa forma conectar com a pessoa, né? Passar uma coisa, né, assim, um sentimento parecido, né, utilizando a inteligência artificial, né? Então, esse é um exemplo que eu quis dar, mostrando que a gente pode, sim, utilizar a inteligência artificial para poder aproximar ou gerar melhorar as nossas interações humanas também. Teve um paciente que ele se comunicava comigo por WhatsApp e ele tinha um jeito de escrever muito peculiar, assim, ele era formal, ele tinha um humor diferente, assim, né? E aí um dia ele me abordou, né, no WhatsApp e tal, ele estava, assim, notavelmente ele estava num estado de sofrimento, assim. E aí eu pedi para o ChatGPT me ajudar a responder ele, mas ajudar a responder assim, tentando se conectar ao máximo com ele, com o estilo de linguagem que ele estava utilizando. E foi uma experiência sensacional. Depois que eu fiz isso, aí eu encontrava ele, você via que ele estava mais feliz, assim, estava mais conectado, entendeu? Então, eu acho que assim, tudo depende de como a gente utiliza as coisas, né? Eu sei que tem um medo muito grande da gente perder espaço para a inteligência artificial, né? Na área médica, enfim, a própria radiologia, que é uma das minhas especialidades, é uma especialidade que hoje há um medo da inteligência artificial, assim, diminuir o número de vagas de emprego, ter um redimensionamento, né, da necessidade dos profissionais. Mas o que eu acho assim, se a inteligência artificial ocupar alguns espaços, é porque esse espaço não era para a gente estar ocupando. Né? Ou seja, eram coisas que a gente estava fazendo porque não tinha algo melhor para fazer. À medida que tem algo melhor, isso vai ser substituído, vai ser substituído. É o natural da evolução. E o ser humano, ele, assim, tem uma filósofa daqui de Brasília, que é a professora Lucilena Galvão, ela fala, o ser humano, ele precisa ser humano, né? E quando ele for humano, não tem nada que vai substituir isso, né? Então, eu acho que a gente tem que... talvez a inteligência artificial ou essa nova revolução vai fazer a gente se esforçar um pouquinho mais para a gente se conectar onde a gente vai ser diferente, onde a gente vai ser insubstituível.
né? Mas também não vai ser na zona de conforto. Talvez ele vai ter que sair da zona de conforto. E talvez seja esse o ponto maior, né? Sair da zona de conforto. Aprender novas habilidades, né? Agora é interessante você comentar, né? Porque, assim, até a gente poderia fazer um paralelo, né? Quantos rádios intervencionistas a gente conhece que tem essa pegada com um olhar mais humano que você tem? Ou quantos a galera da rádio mesmo que tem esse olhar mais humano com o paciente? Eles às vezes têm um contato tão direto com tecnologia que isso acaba afastando, mas também depende muito do que a pessoa faz com essa tecnologia. Porque observa só, você aproveita um momento que você tem ali, com toda a questão de precisão, mas também um momento de conexão. Que só você poderia estar ali, porque só você realmente vai fazer aquele procedimento. E acessar algumas coisas de abordagem. Então tem muito de como que a gente também utiliza as ferramentas que estão nas nossas mãos. Então, por exemplo, você usou a ferramenta de inteligência artificial para se conectar. Isso é algo que você teve um contato lá atrás, realmente, com a palestra do tutor, e que você tem utilizado muito isso para a conexão com esse olhar. E quando a gente fala, né, realmente de cuidados paliativos, trazendo o resgate da medicina, eu acredito muito, da humanização da medicina, é muito nesse sentido. Realmente do que é significativo. Quando a gente fala de cuidados paliativos na formação, na graduação, é para isso, para resgatar o nosso da parte humana. A gente tem que saber toda a teoria, a gente precisa, é necessário ter esse controle, mas é fundamental também saber ser humano e agir como humano, que eu acho que é esse o ponto. Você não pode se fechar na sua tecnologia e assim acabar a sua humanidade, né? Não, perfeito. E assim, quando você fala de cuidados paliativos, né, para mim é muito claro, assim, o quão técnico também vocês são. Vocês têm uma ciência que ela é uma ciência complexa, que precisa de estudo e que precisa de, enfim, uma parte técnica muito importante, mas vocês têm muita oportunidade de trabalhar esse outro lado. Né? O que eu acho que nesse sentido, talvez vocês sejam um pouquinho mais favorecidos, porque é diferente de um intervencionista, por exemplo, de um radiologista intervencionista, que às vezes trabalha num ambiente que precisa ser corrido, que precisa, cara, tem lá 6 procedimentos para serem feitos, que você tem que fazer um atrás do outro, ou que você trabalha em vários lugares para poder conseguir fazer essa especialidade que você se propôs a fazer, né? Eu em algum ponto eu sou um privilegiado, assim, de estar trabalhando em uma instituição, né, só, ou seja, eu não tenho um circuito que eu preciso ficar indo para lá e para cá, atendendo em vários lugares, né, isso me facilita muito, eu consegui, enfim, ficar mais confortável num espaço, né, graças a Deus também a instituição, ela me dá todo o suporte que eu preciso, ela não me pressiona, eu consigo fazer essas coisas lá sem nenhuma pressão contrária, né? E eu acho que isso é super importante, mostrando também que não é só o profissional, né? A gente precisa ter uma estrutura que favoreça esse profissional a exercer o melhor que ele pode entregar. Né? Então, eu acho que é muito importante. E isso é no âmbito da gestão, do olhar dos gestores, de como eles enxergam o atendimento dos pacientes. Né? E aí, enfim, a gente não pode esquecer disso também, né? Porque para uma coisa funcionar bem, tem uma série de outras coisas que estão ajudando para que isso funcione. E que às vezes o profissional fica responsabilizado, né, por ele deixar de fazer algo, mas às vezes o sistema impede ele, né, de ter condições para fazer algo que ele consideraria, que ele até gostaria de fazer. Né? Sim, exato. Por exemplo, uma coisa que eu faço, que eu acho que é super importante, igual você falou, muita gente acha que o radiologista intervencionista é o cara que vai lá, faz o procedimento e acabou, né? Realmente, a gente faz isso, mas a consulta pré-procedimento ela é super importante, porque eu estou conhecendo o paciente, eu estou fazendo uma conexão com esse paciente. Eu gosto muito de fazer procedimento com anestesia local. Se eu puder usar o mínimo de sedação ou coisas mais complexas, eu acho que é melhor, entendeu? E eu acho porque realmente funciona muito bem. A anestesia local funciona muito bem em grande parte dos procedimentos, né? Só que para isso, assim, você precisa ter um momento que você vai explicar para o paciente confiar em você, que o que você está falando faz sentido,
E aí pra gente decidir junto que, não vamos seguir esse caminho junto, né? Porque chega na hora no dia do procedimento, né? Já foi feita a conversa, a preparação, tudo, e aí fica tudo mais simples da gente executar, né? Então hoje, enfim, biópsias de pulmão, fígado, rim, osso a gente faz com sedação, na grande maioria das vezes, mas algumas drenagem de tórax, todos esses procedimentos eu tenho feito só com anestesia local e assim, não tem reclamação de que tem tortura, sofrimento, etc., relacionado a esses procedimentos, entendeu? Mas eu acho que aí é isso, é um conjunto de coisas, né, que faz com que, na hora que chegue naquele momento, a gente consiga fazer, você vê assim, minimamente invasivo, com menos complexidade, com menos coisas, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho feito que assim, tem sido bastante interessante, tem sido muito bom, sabe? Legal. Você falando agora, eu lembrei, tinha até esquecido disso. Eu recentemente acompanhei um caso em um outro hospital, e aí a gente precisou conversar um pouquinho com o radiointervencionista, né? E ele veio de fora, um colega que não é de Brasília, chegou de Brasília há pouco tempo, tem uns 2 meses, mas ele ficou numa alegria, uma alegria tão grande quando eu falei que era paliativista. Que ele, eu quero ligar pra você. Nossa, que maravilha, que bom, porque eu tô realmente com saudade de poder discutir um caso na tomada de decisão. Eu era um paciente bem idosa, tinha umas questões exatamente sobre o ponto de sedação, de tipo assim, pra ter um olhar mais conjunto nessa tomada de decisão. Porque às vezes chamam assim, não, é só isso, é muito simples, a radiointervenção resolve, né, ali a galera da cirurgia. E ele ficou assim pra discussão e ficou acompanhando nessas várias avaliações seguidas, assim, ele foi várias vezes fazer a avaliação, fez ultrassom beira-leito, enfim. Pra tomar a decisão e compartilhando. Foi um acompanhamento muito sensacional junto com a radiointervenção. Tô lembrando aqui que, poxa, que bacana isso, assim, dessa parceria para a tomada de decisão também, como que isso é rico. Porque algumas questões morais, né, que né, pelo menos a minha impressão, que o médico que tem uma especialidade que faz algum procedimento, que ele pode passar por isso, né? Como o médico assistente pede para ele fazer um procedimento, mas quando ele faz uma avaliação do caso, pode ser que ele perceba que não tem indicação. E aí ele negar, ele dizer que não vai fazer o procedimento, né? Então ter, de certa forma, uma equipe que o auxilie nessa tomada de decisão e até consiga colocar, motivos, né? Argumentos técnicos, né? Argumentos sobre probabilidade para caminhar e conversar com ele qual é o melhor caminho, né? Qual é a melhor opção. Às vezes fazer um procedimento, ou às vezes realmente entender que aquele procedimento não tem uma indicação técnica e com isso dizer não para o médico assistente, né? Como é que é isso para vocês, em essas questões éticas? Esse é um tema muito, muito interessante, porque isso às vezes acontece mesmo, né? A gente chega com uma demanda, né? E a gente avalia a demanda e a gente acha que aquilo talvez não seja o melhor caminho, né? Eu acho que a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação, porque isso é uma situação potencialmente conflituosa, Sim. né? Porque você tem, às vezes, um médico solicitante que já fez toda uma preparação para uma coisa, e aí você tem um médico executor que não concorda, ou, enfim, tem o seu ponto de vista. E aí, assim, eu acho que o melhor jeito de lidar com essas situações é a gente ter um mini comitê que resolva isso, porque não pode ser pessoal, né? E aí a gente, e obviamente, se o médico executor ele não quiser fazer o procedimento, né, assim, ou ele tiver convicção, mas é difícil mudar isso, né? É de direito dele, né? Ele pode, olha, eu não quero fazer, mas o quanto que é complexo, ele pode ser convencido, ele pode estar errado também, né? Na visão dele. Né? E aí, por isso que às vezes ter um pequeno comitê que converse e fale sobre isso seria a melhor situação. Agora que isso é um mundo ideal, né? Na prática a gente não vê muito isso acontecer, mas eu acho que esse seria o melhor dos mundos. Sabe que é interessante você trazer isso, né? Mas a gente tem inclusive ferramentas para isso, né? Dentro do hospital há uma equipe um comitê de bioética, que é um comitê que ele não delibera, né, ações, mas ele
traz exatamente isso, assim, né? Ele faz todo um estudo do caso e diante desse estudo do caso, e há pessoas de várias especialidades, de várias profissões, ele consegue orientar se aquilo, no que tange, a indicação técnica é realmente o melhor, e no que diz respeito a, né, se vai ser feito um procedimento numa pessoa, então a gente precisa também, para tomar essa decisão, colocar outras questões que dizem de questões bioéticas e não somente do físico, né? Mas eu vejo que talvez não é da ausência desse comitê, dessa ferramenta, porque ele existe. Agora, eu não sei o quanto que a gente se sente confortável de terceirizar essa decisão para outro. Então, há muitas questões, né? Tem muitas questões mesmo. Mas eu acho que sim, a melhor maneira de lidar com isso é a gente ideal seria a gente falar mais sobre isso. Conversar mais, né? É assim que começa, né, as coisas, né? Acho que, né, de ter, inclusive, essas reuniões, né? Inclusive multidisciplinares, né? É um grande passo, né? E como que é desafiador, né? Tudo que está nessa área de zona cinzenta, né? De tomada de decisão, que está ali talvez um potencialmente inapropriado, de como que é para tomar uma decisão, principalmente alguma coisa que envolve mais procedimento. E aí até te perguntar, você vê um futuro, breve ou futuro, no mais longevo aí, em relação à inteligência artificial nos auxiliando nisso também, nessas tomadas de decisão? Você vê alguma coisa? Você imagina algo? Eu acho que sim, tá? Por exemplo, numa mesa de um comitê, você pode ter um indivíduo ali que seja uma inteligência artificial. Caramba. Se posicionando também, né? Por que não? Eu acho que isso já está até acontecendo, possivelmente em algumas empresas ou em algumas, algumas mesas onde algumas expertises ou opiniões estão sobre decisão de alguns assuntos, né? Eu acho que sim, eu acho que hoje a gente já tem, né, essa ferramenta, está existindo isso, utilizar, né? Galera, eu tenho certeza que vocês estão gostando desse episódio que tá, olha, altamente futurista, então aproveita, o que depende só da parte humana, já clica aí, curte esse episódio, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário pro João. Faz um comentário aí, pede pro chat fazer um comentário pra você aí, ó, bem tecnológico, assim, com inteligência artificial pro João. Vai, manda aí. Exatamente. Mas você sabe que uma coisa legal que a inteligência artificial, por exemplo, entrou na minha vida, assim, eu na pandemia, né, eu comecei a programar, né, assim, me deu uma coisa, assim, eu quero começar a fazer alguma coisa diferente e tal, aí comecei a programar, né. E aí, durante esse processo de aprender uma linguagem de programação e tudo, né, coincidiu com uma entrada de uma inteligência artificial no que chama Copilot, dentro do Visual Studio, que o Visual Studio é a ferramenta que a gente utiliza para colocar os códigos lá. Quando você vê alguém programando aquela tela cheia de... ele tá... O Bernardo que tá nos auxiliando aqui tá assim, ó. É isso aí mesmo, né? Você programa em Python, Então, e aí o que aconteceu? Na hora que eu estava aprendendo, né, essa linguagem de programação, surgiu o Copilot, e aí o Copilot já era uma coisa de inteligência artificial que ele me ajudava nos códigos, entendeu? Não sei se vocês já programaram, mas assim, programar é um negócio meio maçante, assim, se você não colocar a vírgula no lugar certo, não colocar um espaço e tal, o código não roda e a chance de você ficar muito empolgado no começo e depois largar é muito alta, porque... Ainda mais a gente que não tem tempo, né, de ficar ali, né, passando horas e horas, né. E aí o Copilot já me ajudou a resolver alguns problemas lá de programação e tudo. E aí na hora que entrou o ChatGPT, aí alguns projetos que eu estava querendo fazer, eu consegui acelerar demais. Ele programa para você, ele dá o código para você. Ele faz o que você quiser, entendeu? Ele pode dar o código, ele pode corrigir o código que você fez, ele dá um código e aí você testa, e aí você quer mudar alguma coisa, aí ele muda o que você quer do jeito que você quer mudar. E é assim, porque programação é assim, você pode fazer o que você quiser, entendeu? São infinitas as possibilidades. Tá? Por isso que é importante você saber onde você quer chegar, porque depois, se você conseguir destrinchar, né, com os códigos, você chega onde você quer. Né? E aí foi muito legal, cara, eu consegui tirar um projeto, que até é um projeto bem legal. Eu não sei se eu comentei com vocês, é um projeto que
que a gente pegou a base de dados do Clinical Trials dos Estados Unidos. Essa base de dados ela é uma base de dados pública, né? Então a gente pode consumir esses dados, né? E aí eu criei uma ferramenta que consome esses dados e apresenta isso de maneira mais amigável assim para um usuário comum, né? Que legal. E aí o objetivo, né, da ferramenta é ajudar pacientes a encontrar tratamentos através de estudos clínicos recrutando no Brasil. Você mostrou pra gente. Agora eu lembrei aqui que você mostrou já a página lá, prontinha. Sensacional. E aí eu descobri uma coisa muito legal, cara. Qual que é a doença que vocês acham que é, assim, que está sendo mais procurada para estudo clínico no mundo? No mundo? Pensaria que é câncer, mas como você está perguntando? Não. Obesidade. Obesidade. Que legal. Obesidade. Cara, obesidade é impressionante como as pessoas estão procurando, porque hoje esses novos medicamentos, né, a gente estava conversando até há pouco ali, o Ozempic, o Mounjaro agora, né, são medicamentos que estão tendo resultados assim sensacionais, né, no combate à obesidade, mas a acessibilidade ainda é bem limitada. E aí estudos clínicos pode ser uma saída para alguns pacientes que preenchem os critérios para poder utilizar esses medicamentos e serem tratados, né? João, e te ouvindo, assim, imaginando tantos casos que a gente já conduziu junto, eu gostaria de saber, assim, se dentro dessa sua jornada aí de vários anos, se tem um caso que te marca, que você gostaria de compartilhar com a gente, com a nossa audiência, algo assim de trabalho em conjunto, ou que o seu trabalho foi muito importante, ou que a conversa, por exemplo, como a sua compartilhou, tem algum que vem à sua cabeça? Você compartilhou desse seu amigo? Olhando para a Suelen aqui, eu já lembrei de uns 3, né? Tem muito caso. Mas assim, tem um caso que me marcou assim, mas e até assim, não me marcou de um jeito tão positivo, e eu acho que até é interessante compartilhar, que justamente foi esse paciente que eu comentei que eu usei inteligência artificial para responder ele na linguagem né, dele e tudo. E esse paciente, né, nas múltiplas paracenteses que eu fazia nele, que a gente acabou se conectando e criando intimidade, conversando de várias coisas, né, eu percebi que ele tinha um problema, que é um problema muito sério, assim, que é um problema de distanciamento dos filhos, sabe? Briga com os filhos, né? Briga séria, assim, né? E assim, ter a oportunidade de ver esse paciente passando por essa fase da vida e com essa pendência, vamos chamar assim, que ele não conseguiu resolver assim totalmente, né? Foi triste, assim, sabe, de ver. E eu vendo isso, assim, eu acho que uma das coisas que a gente pode ajudar esses pacientes que estão nessa fase, né, é tentar ajudar de alguma maneira eles a se conectarem com essas questões, né, e eles tentarem de alguma maneira, assim, resolver isso, sabe? Tem um que eu lembro, agora mudando um pouco, agora eu vou falar de uma coisa legal, então, tá? Porque esse aqui, né? Tem um que foi muito legal, Suelen, esse você vai lembrar, cara. Foi muito legal esse aí. Era um paciente muito engraçado. Ele teve um tumor de mediastino, teve uma cirurgia super complexa. Eu ajudei ele em alguns momentos. E aí, na fase final de vida dele, ele tinha uma filha, né? Você lembra, Suelen? Eu acho que a Suelen pode até contar melhor porque eu acho que ela deve saber mais detalhes. Conta aí, Suelen. Não, contem pra gente. Não, então você me corrige se eu não souber exatamente os detalhes aqui, mas eu me lembro que essa filha queria muito ser reconhecida, né, formalmente por esse pai, né, no cartório, etc. Eu acho que isso não havia acontecido, né?
E aí, assim, nos últimos dias ali de vida, ele já, ele tava, eu acho que ele estava entubado até e tudo, aí acordaram ele, e ele foi lá e reconheceu né, ele entendeu o que foi proposto para ele, né, e ele reconheceu essa paternidade dessa menina nesse momento aí, né. E olha só que interessante, eu fui lembrar disso, e eu falando, né, do outro contraponto de uma situação que eu vi que faltou a relação faltou ali, paterna. sabe aquele fechamento assim, faltou, cara, aquilo, sabe, e foi triste ver isso. E por outro lado, olha só, essa situação foi uma situação que serviu de, né, para mostrar que pode acontecer outras coisas muito legais relacionadas a isso, né. A qualquer momento. E é interessante que esse caso impactou muito o hospital, né? Eu lembro que eu fui até para reunião clínica, né? E todo mundo com essa vivência, essa percepção, né? Olha só a diferença que você pode trazer para a vida de uma pessoa, de uma família, né? De uma história toda familiar, né? Com você dando voz para aquele paciente. Eu lembro que era um paciente que todo mundo estava muito preocupado com, e como temos realmente que nos preocupar, né? As questões de parâmetros, né? Enfim, gasométricos e tal, mas uma dor estava gritando, né? Essa dor dessa filha e também desse pai, porque não aconteceu antes, né? Essa paternidade por falta de alternativa, né? De pensar, a gente não pensa, né? Que alguma coisa pode nos acontecer, a gente pode vir a falecer, né? Então, assim, por favor, se você tem a vontade, né, ou tem alguma pendência na sua vida, faça o quanto antes, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, foi sobre esse sentido, né? Era uma família que estava muito se resgatando, se reconectando, e aí veio e foram atropelados, né, por uma doença grave. Então, foi algo muito bonito mesmo, muito, muito. Aí, quando a gente deu voz para ela e para ele, né, toda a equipe, e é isso que é uma coisa muito legal. Toda a equipe do hospital, assim, se mobilizou. Todo mundo ficou muito tocado por aquilo, todo mundo ficou muito mexido, sabe? De seguimos cuidando, olhando todos os parâmetros gasométricos, mas a gente precisa dar voz, precisa dar espaço para aquela pendência se resolver. Foi muito bonito isso. Quando toda uma equipe, e é muito legal quando a equipe de cuidado paliativo se coloca nesse lugar, né? De vamos trazer todo o hospital aqui, cada um da sua forma. Então eu lembro do concierge muito também tomado e todo mundo fazendo a sua parte, né? Do que relacionava, né? A sua expertise, a sua profissão para conseguir resolver aquela pendência. Foi muito bonito. Que bacana. Sensacional. E nessas questões, assim, né, pensando, né, nessa parte da tecnologia, né, e dessas questões humanas, né, muito interessante você trazer, né, o que é humano não vai ser, né, substituído, mas também do impacto cada vez maior da tecnologia, da inteligência artificial. Como que você vê que vai ser o nosso futuro da medicina? Futuro, a gente vai mudar, muita coisa vai mudar, a gente vai ter que se adaptar. A inteligência artificial, ela é inevitável, né? Eu acho que a gente vai ter que entender melhor o nosso espaço, né? A gente vai ter que olhar mais para essas questões humanas, para a gente ocupar realmente o que é nosso, né? Que é o lado humano. Eu acho que a gente não precisa ter medo, porque o medo ele só vai criar barreiras, né? Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento e entendimento do que são essas novas ferramentas, como que elas podem ser utilizadas. E o mais importante, a gente tentar ser o diretor dessas ferramentas. Nós não podemos deixar elas engolirem a gente, porque a gente sabe que... Você acha que é possível? Se a gente acho, lógico. Eu acho. Nós podemos ser diretor né, das nossas vidas e das ferramentas que estão ao nosso dispor, né? O que a gente não pode por desconhecimento, a gente ser engolido, às vezes, por questões que aí, assim, a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, comercial, etc. e tal, que às vezes a gente vai se deparar com algumas situações que não estão sob o nosso controle e a gente pode ser engolido, né, por alguns movimentos ou algumas coisas que acontecem. Mas eu acho que a gente defendendo e fazendo direito, assim, fazendo bem o que a gente se propõe a fazer e utilizando as ferramentas, como que a gente vai perder espaço, né? Assim, não tem como.
né? Eu só acho que assim, as novas gerações, né, o pessoal que está chegando, né, eles estão pegando um outro cenário, eles vão ter que desenvolver outras competências, ou eles vão ter que olhar o cenário de emprego, né, e de posicionamento com outros olhos, porque o mundo está mudando, ele está se transformando. Uhum. Né? Uhum. E, João, você comentou, né, do sofrimento, né, até retomando essa questão dos casos que você estava falando, do sofrimento envolvido de uma questão que você vê que, putz, poderia ter sido resolvido. Talvez, o que a gente teve? E como que é pra você? Que a gente fala, galera da rádio, tem um pouco... Como que é pra você lidar com esse sofrimento? Como que, geralmente, você tem alguma... A gente fala muito de autocuidado. Você tem uma atividade de autocuidado que é a sua forma. Eu sei que você programa bastante, mas eu não sei se é um autocuidado tanto assim. A gente até tava falando da corrida. Autocuidado. Interessante isso. Mas às vezes mesmo, assim, né? Pede o chat ali, igual eu já vi, né? Faz joguinho de Tetris aí pra mim, pá, né? Fica comparando com o Deep Seek ali, que faz mais rápido, pô, tem umas coisinhas. Posso adicionar a tua pergunta? Né? Qual é a sua ferramenta de autocuidado antes e depois da inteligência artificial? Boa. Pô, agora vocês estão me apertando. Né? Pegaram no meu ponto fraco agora. A gente estava falando sobre também isso. Sobre isso. Eu acho que assim, o profissional da área da saúde, né, ele precisa tomar muito cuidado, né? Porque você vê, nós estamos falando de coisas complexas, difíceis. A gente não está falando só dessa questão de lidar com situações muito complexas e difíceis, mas também assim, de cargas de trabalho alta, de responsabilidade. Você vê assim, quando eu entro para fazer um procedimento num paciente, eu tô assim, não é um paciente, é o patrimônio de uma família, né? É o amor de alguém, né? E aí assim, isso é uma responsabilidade muito grande e isso tem um peso, né? Não tem como negar que isso tem um peso. O que eu procuro fazer assim é realmente me conectar com as minhas ferramentas, né? Isso agora falando da saúde mental, espiritual, etc. É me conectar com esse algo maior aí, que eu não vou entrar em detalhes, né, Mas você tem uma ferramenta de, por exemplo, meditação, uma técnica, uma prática? Oração, né? Por meio da sua espiritualidade. Entendi. Oração, legal. Às vezes acordar, pensar no seu dia, pensar nos pacientes, imagina, se conectar com Deus, fazer oração. Que legal. E, cara, eu acho que isso para mim me ajuda a conseguir conseguir continuar sem carregar também, assim, porque se você entra num sofrimento tão grande como de uma família ou de algum paciente, você não tem condições de ajudar as outras pessoas, né, que precisam de você. Aqui, João, no VimoCast, a gente tenta falar muito sobre isso, sabe? Assim, realmente um podcast que fala sobre o profissional que lida com o sofrimento. Então, assim, cada um, você vai pensar nos seus casos, tem casos das maiores diferenças, situações, mas uma coisa que é muito comum é o sofrimento do paciente, que maior ou menor nível nos afeta. E é esse sofrimento em nós, como que nós fazemos para abordar? Porque senão a gente não consegue continuar. Senão a gente adoece junto, né? Que é mais ou menos isso que você está trazendo. Sim. Que esse é um ponto que, às vezes, nós, durante a nossa formação, isso não é discutido. Sim. Né? E é um ponto muito... Você vê, assim, e no meu caso, assim, eu faço procedimento de precisão, né? Ou seja, eu preciso de concentração, atenção, preciso estar bem. Esse nome, né? Procedimento de precisão, por si só já coloca um peso e responsabilidade, né? E aí, assim, realmente tem um peso aí. Mas, cara, a gente vai se adaptando também. Nós somos humanos. Também temos, né, os nossos bons dias, os nossos dias não tão bons. Mas a outra coisa também é assim, a gente tentar ter uma vida equilibrada, assim, familiar e tudo também. Pra a gente não levar nossos problemas pro trabalho, né? Sim. E eu acho que isso é importante. O pessoal brinca que eu sempre quero colocar corrida em tudo, né? Mas, corrida diminui frequência cardíaca em repouso, te ajuda na precisão dos procedimentos. Já se inscreva na corrida do Círio. Na precisão dos procedimentos. A parte do exercício físico, realmente, eu acho que, assim, nós profissionais médicos, a gente precisa ter alguma atividade física, né? Para poder... ajudar a gente a dar aquela relaxada, né? Também, tudo que é importante. Né?
Isso. E você lembra agora, né? Não, de fazer só mais aquela pergunta, né? Tem algum livro ou algum filme, né, que você quer deixar pro pessoal, assim, que um livro, filme que diga, assim, sabe, da tua história de vida, que se conecte com você? Nossa, agora você me pegou, hein, Suela? Ou que fala também dessa parte tecnológica, algo que seja significativo para você? Uma dica de... Você podia ter me falado antes isso aí, porque eu ia tentar pegadinha. buscar... Não, a gente sabia, é pra ser aqui na voz violão. Buscar ali alguma coisa, né? Não, mas eu acho assim, ó... nós, como profissionais da área da saúde, médicos, etc., a gente tem que se propor a ajudar, entendeu? Ajudar significa... tecnicamente, com conhecimento médico, com o que há de mais moderno, com tecnologia, com tudo. Mas a gente pode ajudar de outras maneiras. Né? A gente só precisa entender isso, cara. Dá para ajudar de outras maneiras. E às vezes você consegue ajudar de outras maneiras mais do que na parte técnica. Né? Teve uma época no final de ano, assim, que no final de ano, às vezes, alguns pacientes dão alguns presentes. Então, e aí, naquele ano, eu achei estranho, assim, que eu comecei a ganhar alguns presentes de pacientes que eu não fiz nada, entendeu? Assim, do ponto de vista técnico. Entendeu? Não fez o procedimento. Não fiz. Aí eu falei, cara, não, isso aqui, ó, vamos esperar um pouquinho, vamos repetir a imagem, aí subiu lá o nódulo no pulmão e tal. Entendeu? Então, cara, você vê, assim... que legal, olha só. E aí, assim, eu acho que a gente tem que entender o nosso papel. O nosso papel é ajudar. Tem uma coisa que eu já refleti muito, que é essa questão sobre cura, né? Cura. O que é cura, né? Assim, muito se fala, né? Cura e tal, né? E eu não acho que os médicos curam, entendeu? Eu não acho que a gente cura, entendeu? A gente ajuda um paciente em alguma necessidade específica, numa situação, num momento da vida dele. Ponto. Entendeu? Por quê? Quando a gente fala em cura, pelo menos cura para mim é algo mais duradouro, é algo mais, mais eterno, vamos dizer assim, entendeu? Eu me curei de um desafeto, de alguma coisa do tipo, né? Me curei disso, não vou voltar mais atrás, né? Agora, quando a gente fala de coisas físicas e doenças, etc., às vezes a gente pode ajudar um paciente hoje, mas amanhã vai acontecer alguma outra coisa e, enfim, o fim de todos nós sabemos, né? Qual é. Então, por isso que eu acho que eu gosto muito da palavra ajuda, entendeu? A gente tá aqui para ajudar alguma necessidade que está acontecendo. Que legal. Então, assim, isso me ajuda também a minha saúde mental, entendeu? Assim, quando eu termino o dia, eu falo, acho que hoje eu consegui ajudar e fazer minha missão. Né? Pô, é sobre isso, né? Ele começou falando de ajuda, finalizou falando sobre ajudar, que eu acho que é muito nesse sentido, né? E, João, para a nossa audiência que está te ouvindo, onde eles te encontram? Tem algum contato, seja profissional, alguma questão que você queira deixar? Ou realmente... o que você está produzindo. Né? No seu, eu sei que tem um blog, não tem um blog? Você tem uma página lá que você produz? Eu tenho meu site, né, que é joaopaulo.radiologista.com. Eu tenho o site desse projeto dos estudos clínicos, né, que é o estudosclinicosbr.com.br. As pessoas podem entrar e ter acesso. Entrar. Que legal isso. Liberado. Que legal. E eu trabalho em Brasília, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Nossa, meu amigo, aí é outro naipe pra gente, né? Muito bom. É um prazer aqui estar com você. Sabe, esse ambiente de conversa e com pessoas de cuidados paliativos, eu me sinto muita vontade, cara. Assim, se eu estivesse aqui discutindo artigo de radiologia intervencionista, eu estava desconfortável aqui. Inclusive, João Paulo dá aula pra gente na pós, e é interessante que, né, que as pessoas no meio da aula imaginam, né, radiologista intervencionista, indicação contra indicação, e de repente vê ele falando sobre ajuda, sobre cuidado, sobre o que é importante. É interessante que no meio da aula as pessoas largam mesmo. A gente vê isso, assim, o lápis e a caneta para ouvir o que você está falando, né? Para entender a tua mentalidade, né? Da pessoa que a gente... É muito interessante quando você faz esse contraponto, né? Da pessoa que a gente acharia que tá com o olhar focado em fazer o procedimento. Não, tá com o olhar focado em ajudar.
Às vezes com procedimento. Às vezes é com a ferramenta que aquele paciente precisar. Exatamente. Assim, uma honra ter você. Pô, né? Uma honra. Cara, uma honra estar nessa conectados, mesa você. aqui. É sensacional. Uma honra, Su, meu amigo. um prazer imenso ter você, João. Um prazer gigantesco ter você aí que está nos ouvindo. Muito obrigado pela presença e reforço. Se ainda não curtiu, se ainda não segue a gente nas redes sociais, se ainda não tá inscrito, se inscreva. A hora é agora, meu amigo. Bora lá. Vamos, se aproveite. João, muito obrigado. Até mais. Até mais, galera. Valeu demais. Tchau.